vamos começar com a pergunta do dia, né? A pergunta do dia. E a natureza é nossa irmã ou não? O que vocês me dizem aí? Pode abrir o microfone, gente. Fica fechado não, abre aí. O que vocês me dizem? Eu tentei fazer minha defesa ali, né? Eu acho que o pessoal entendeu que não é coisa de católico romano, nem de panteísta. Só vou falar que o Lewis também, né? C.S. Lewis também, ele usa essa frase aí também, né? Nós temos o mesmo Criador, né? Então, ela não é mãe, ele fala exatamente isso, né? A natureza não é mãe, ela é, ela é apenas nossa irmã, nesse sentido que a gente tem que também cuidar. Um artigo muito interessante, inclusive, né? Viver na Era Atômica. Então, é um artigo curto, né? Um texto curto, mas que ele troca sobre bastante questões ali. O Lewis e o Tolkien, né? Eles tinham uma preocupação ambiental também, bem interessante de se pesquisar e de se ler. Pois é, não é interessante isso? Tem uma frase famosa do Plantinga, ele diz o seguinte, né, na discussão dele de epistemologia, vários de vocês já ouviram isso. Ele diz, quando ele vai apresentar seu modelo, né, da sua concepção ali do conhecimento de Deus, e ele diz o seguinte, no Fé Cristã Avalizada, né? E aí ele diz assim, se Tomás de Aquino e Calvino concordarem sobre alguma coisa, você já pode assumir, já pode pegar e seguir em frente. Né? Porque ali nós temos duas maiores mentes teológicas do cristianismo. Né? Então eu fico pensando assim que se Francis Schaeffer e Chesterton concordarem, está decidido. Para o crente está decidido, vocês concordam? O C.S. Lewis, eu até suspeito que isso vem do próprio Chesterton, né? Porque é muito parecido com o que está na ortodoxia, né, Luiz? A inspiração direta. É muito parecido. Mas, gente, falando sobre temas, sobre as nossas questões imediatas aqui, da questão ambiental, né? Eu acho que, assim, eu espero que tenha ficado claro essa questão a respeito da evidência de que está acontecendo, né, esse fenômeno da mudança climática e de que os seres humanos podem fazer alguma coisa a respeito, né, mesmo que a gente não entre no mérito das causas disso, mas acho que a gente pode fazer alguma coisa, né? O Matheus até me deu umas dicas ali, e aqueles dados da NASA foram sugestão do Matheus. Matheus, você andou falando sobre isso, né? Recentemente. Eu estou nessa luta de encontrar argumentos que unam a teologia bíblica e cristocêntrica, como eu vi aqui no comentário, né, que o risco é se tornar ecocêntrica, né? Acho que tem muita gente assustado com esse risco de relativizar tudo e perder o Cristo no centro. Então, eu estou nesse desafio de buscar argumentos cristocêntricos que mostrem a preocupação do cristão com a natureza e o porquê que isso é importante. E eu acho que um tema, Guilherme, que vale trazer aqui, não sei se agora ou depois, é o quanto que isso está relacionado ao vulnerável e ao pobre. Eu vi um comentário de uma pessoa que eu conheço que disse assim, eu vi há pouco tempo no Instagram, não sei se foi da ABC2, que esse tema não toca a realidade da maioria dos cristãos, que é um assunto elitista, que a gente não tem que ficar discutindo mudança climática porque tem outros problemas mais importantes. Sim, eu vi isso também esses dias. Eu tenho alguns argumentos quanto a isso, mas eu não quero monopolizar a conversa aqui. Não, mas fala um pouquinho pra gente. Massa. Eu quero dizer o seguinte, refugiados importam? Importam, né? Os eventos climáticos extremos são a principal causa de refugiados hoje. 20 milhões de pessoas por ano se deslocam por causa de eventos climáticos. Comunidades ribeirinhas importam? Importam. Então, 2 bilhões de pessoas dependem do alimento do oceano. 40% do mundo vive em regiões costeiras. Então, as comunidades ribeirinhas vão ser muito afetadas caso a gente não pare com essa tendência de elevação do nível do mar, de acidificação de oceanos. Pessoas em favelas importam? Importam. 45% da população de Salvador vive em áreas de risco climático, a inundações, e essa é uma porcentagem altíssima que o IBGE mostra. Seus filhos importam? Importam, né? O mundo em 2040 vai ter mais de 1,5 grau
de temperatura a mais do que os níveis de 200 anos atrás, isso vai afetar todo o nosso ecossistema. E aí, por fim, eu posso dizer, se os pobres importam para o cristianismo, importam. Então, assim, se a mudança climática não for tratada, vai afetar diretamente os pobres, porque 3/4 dos pobres do mundo vivem de agricultura, de recursos naturais. Eu fui para a Namíbia. A Namíbia é um deserto do Kalahari, e lá estava numa seca terrível. Eles não tinham como viver com os recursos dele, com o que eles tinham ali. Então, a mudança climática está alterando todo um sistema em que os pobres precisam para viver. Eles são os mais afetados por esse tema. Então, existe aí uma falta de compreensão quando a gente fala que esse tema é elitista e não toca os pobres. Eu acho que muita gente fala isso pensando em alguma política pública imediata, né? Alguma coisa que possa passar em uma Câmara de Vereadores ou no Congresso, ou uma política pública para o Executivo aplicar, mas a gente não lida com as raízes, né, Matheus? Guilherme, Diga, Carlos. Eu queria acrescentar um dado a esses dados tão impressionantes que o Matheus trouxe. A Confederação Nacional dos Municípios, eles criaram uma coisa chamada Observatório dos Desastres Naturais no país. E eles monitoram o que vem acontecendo no Brasil em relação às decretações de estado de calamidade ou situações de calamidade pública. Para vocês terem uma ideia, entre 2003 e 2018, foram 2.000 decretações por ano. Se a gente levar em consideração que nós temos 5.568 municípios, nós estamos falando de 2.000 decretações por ano, são 2.000 localidades que, às vezes, não é só município, às vezes são estados, às vezes são um conjunto de municípios. Então, nós estamos falando que quase a metade do Brasil tem sofrido, ano após ano, com enchentes extremas, com secas extremas. E o que está por trás desse número é o que o Matheus disse, é um enorme sofrimento humano, perdas de vidas, perdas de patrimônio, e muitos desses lugares, os desastres acontecem ano após ano. Então, mal as famílias começaram a se levantar de novo, a reconstruir as suas vidas, lá vem de novo uma enchente, carrega tudo, ou vem uma seca e faz perder tudo. Então, mudança climática não é uma discussão meramente científica, não é uma discussão do futuro, ela é aqui e agora, hoje. Qualquer pessoa que se compadece pelo sofrimento humano não pode ignorar essa realidade, porque é uma realidade que está presente. As pessoas que vivem nos morros, nas favelas, no interior, nas áreas rurais, e todos esses lugares que o Matheus descreveu, eles sabem que a mudança climática não é uma teoria. E as pesquisas de opinião que têm sido feitas no Brasil, todas comprovam, inclusive pesquisas que foram feitas recentemente com o público evangélico, com o público católico e com a população em geral, a população brasileira, como você mesmo mencionou, tem uma enorme consciência de que a mudança climática não é um debate acadêmico e externo, faz parte da sua vida, da sua realidade. Exatamente. Hoje. Exatamente. Eu queria, inclusive, Guilherme, assim, só pegando essa temática da vida, eu acho que tem uma questão aí que interfaceia muito com a nossa fé, assim. A gente sabe que o cristão tem essa preocupação com o que a gente chama de uma postura pró-vida, né? E muitas vezes esse discurso do pró-vida fica muito restrito à vida intrauterina, né? Então a gente precisa recuperar a noção de que a gente precisa ser pró-vida do útero ao cosmos, assim, tipo, todos os ambientes e contextos que favorecem o florescimento da vida e a manutenção da vida humana precisam ser recuperados, sabe, precisam ser de responsabilidade do cristão. A gente tem que considerar todas as dimensões que promovem a existência humana como campo de interesse da nossa fé. Então, assim, eu não sei, mas a gente precisa, eu achei muito interessante sua palestra, porque basicamente, você recupera o quanto que essa posição diante da existência, ela é uma posição que ela tem que ser abrangente, ela não pode ser reduzida apenas a uma dimensão do desenvolvimento humano, ou alguma etapa específica, um contexto específico. Né? Se a gente considerar como o nosso planeta e como ele é extremamente delicado, né? Ele tem ajustes finos para sustentar a vida, a gente começa a perceber que ele é quase como uma espécie de um mega útero, a gente está dentro de um mega útero, né? E isso aqui foi colocado para manutenção da existência, para promover a vida em vários níveis,
Então, acho que nós, como cristãos, recuperando o nosso sacerdócio, né, recuperando o nosso sacerdócio universal aí dos santos, a gente tem uma responsabilidade de lidar com isso, dar respostas também para isso em termos públicos. Muito bem. Você quer Guilherme, comentar, Carlos? sim, só mais uma outra Por ideia, favor. né? Eu não sou teólogo, eu sou apenas uma ovelha que está ficando cada dia mais velha. E então eu falo de um lugar de não acadêmico sobre temas de teologia. Mas quando a gente lê o Gênesis, que tem a narrativa da criação, ali você tem um paralelismo enorme com a descrição que a biologia faz das cadeias alimentares. Todos nós estudamos aí no ensino médio aquela sequência, né? Você tem os herbívoros, aí Deus criou primeiro os herbívoros, depois Deus criou animais que se alimentam de outros animais, se alimentam de outros, até que ele chega no cume e cria o homem. E o curioso é que, tanto pela perspectiva bíblica, quanto pela perspectiva científica da biologia, quanto mais alto você está na escala trófica, ou na escala alimentar, mais dependente você é de todos os que estão antes de vocês. E nós, por estarmos no topo da criação, somos os mais dependentes. Nós dependemos das plantas, nós dependemos dos animais, nós dependemos da água, nós dependemos de tudo. Então, quando nós temos essa noção de que, inclusive, se nós cuidar da natureza, cuidar dos seres que foram criados para nos dar a condição de existir, não é uma escolha, não deve ser é um imperativo de sobrevivência também, porque nós não podemos viver sem essas outras formas de vida. Nós somos a forma mais dependente. Uma árvore, ela é autossuficiente, ela junta a água a água, ela junta a luz solar, ela junta os minerais do solo e ela produz comida para ela e para todos nós, uma planta. Nós não fazemos isso. Se a gente não tiver dinheiro, não viver num lugar que tem distribuição de renda, a gente não vai comer. Ou se a gente não conseguir plantar, a gente não vai comer. Então, assim, essa ideia de que o homem, cabeça da criação, é ao mesmo tempo o mais dependente de toda a criação, eu acho que é uma ideia muito forte, que a gente precisa ter isso com muita consciência e muita humildade. Concordo, né? Jesus falou que aquele que quiser ser o primeiro deve ser o servo de todos, e o próprio Filho do Homem veio para servir, né? Então, eu acho que a gente poderia pensar assim também, né? Que a gente precisa cuidar, né? Cuidar da criação inteira. Para se cuidar, né? Não é por um gesto só de... É também por isso, mas é também em autodefesa, em autoproteção. Claro. Porque exatamente. Um ar poluído, alimentos poluídos, um ambiente com um clima absurdo, e não tem quem vai aguentar viver nisso, pode ser rico, pode ser pobre, não vai conseguir. Agora, eu queria levantar uma bola aqui. A gente falou sobre o impacto geral, né, da crise climática e do impacto na questão da pobreza, mas eu quero puxar uma questão anterior aqui, que é eu até citei lá o Lipovetsky e o Hauswirth, é o sistema, né, o sistema que produz essa situação, né, que produz essa situação. Eu acho que a gente inevitavelmente, quando começa a pensar sobre como enfrentar a crise climática, a gente precisa pensar sobre isso também. Eu sei que muita gente está acompanhando aqui, gente que acompanha a ABC2 e sabe que a gente tem essas discussões, mas acho que é uma costura que a gente fez poucas vezes, né? E isso eu acho que tem muito a ver com a questão da visão tecnicista da vida. Que também é um tema, né, Luiz, que a gente trata muito aí na ABC2. Eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra, sabe? Uma expectativa, uma visão instrumental, pragmática, da natureza como meio de produzir uma coisa, um paraíso, e aí a gente desconecta, né, da realidade. Então, eu acho que além da questão especificamente ambiental da questão da pobreza, eu acho que tem uma questão ideológica aí, não tem? Totalmente. Os críticos da tecnologia, né, um dos grandes caras que foi um exemplo para a filosofia da tecnologia e também por questões ambientais é o Jacques Ellul. Então, um cara que a gente até precisa ter mais traduzido aí, né? Um livro aí que já
Tem alguns livros que já faz tempo que foram traduzidos, mas que já estão meio fora, assim, aqui no Brasil. Mas ele era muito crítico. E é interessante porque, assim, ele criticava... Muitas vezes o Jacques Ellul, ele é tido como um cara... Ele é bem pessimista mesmo, né? Mas ele é tido como um cara que é determinista tecnológico, né? Aquela visão de que, bom, não tem o que a gente faça, não importa o que a gente faça, né? Vai vir a tecnologia, ela vai ser inventada, né? Se tiver que ser inventado, vai ser inventado mesmo. Estamos aí, né? A gente só tem que seguir a correnteza. E ele na verdade, ele é um crítico disso, né? Ele fala assim, bom, se a gente ficar parado, né, a gente vai encontrar o colapso aí, né, da civilização. Então ele via com muitas críticas, ele examinava as cidades, né, o desenvolvimento das cidades, então fazia muita crítica a grandes cidades, até essa ideia. Hoje a gente está voltando a fazer uma crítica não uma crítica, mas ficando empolgado, né, com inteligência artificial, com cidades inteligentes, né, mas a gente estava até comentando no final de semana, né, num evento lá, Ontotec, sobre inteligência artificial e sobre cidades inteligentes, e uma das questões é que, até mencionei, falei, a gente precisa de cidades humanamente inteligentes, né, a gente precisa pensar cidades em questões sustentáveis e tal, e assim, ações no macro, ações grandes, como estão sendo propostas, como ações pequenas mesmo, né? Questões ali, às vezes, comunitárias, né? Por isso que é aí todo o movimento dos comunitaristas, né? Vamos pensar soluções aqui nas comunidades, nas regiões, nos pequenos grupos também, a partir daí, né? O próprio Jacques Ellul, ele falava, né? Pense globalmente, haja localmente, né? Então, tem que mudar realmente essa visão. Não é só muitas pessoas que trabalham com questões ambientais, ele fala, vamos só educar, mas tem que mudar realmente a mentalidade das pessoas em relação a essas questões, o consumismo que você apontou, Guilherme, na sua palestra, as questões tecnicistas mesmo, né, de que não, a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, né? Só para concluir aqui essa parte da minha fala, aquela frase que se fez bem comum dentro da tecnologia, né, que se fala assim, então tem poluição gerada por questões tecnológicas. Como que a gente vai resolver isso? Vamos inventar filtros. A gente pode resolver com mais tecnologia. Os problemas tecnológicos podem ser resolvidos com mais tecnologia. Né? E aí fica esse trabalho de Sísifo, né? Sempre, eternamente, e nunca acaba, né? Porque a gente não muda a nossa mentalidade. Cara, eu acho que isso leva a um ponto, assim, eu vou puxando a sardinha aqui para o meu lado. Eu gosto muito de falar sobre a questão de ética social e de doutrina social. Né? Eu estou choramingando isso tem meses aí. Eu já falava antes, eu tinha parado, mudei de assunto, mas voltei. Eu acho que diferentes questões, como a nossa visão do meio ambiente, a nossa concepção da pobreza, que é um tema que o Matheus tem levantado, e do dinheiro, né, que tem levantado com propriedade aí, para quem acompanha o Instagram dele, é um curso permanente ali de insights, assim. E tem essa questão da própria relação do homem com o seu trabalho e com os resultados do seu trabalho, né, com a questão da tecnologia. Enfim, eu acho que não temos uma questão aí, uma doutrina, uma teologia moral e social que incorpore a criação? Eu queria comentar sobre isso, Guilherme, porque eu achei genial a frase do Igor, né, que é do útero ao cosmos. Eu acho que isso leva a gente a refletir sobre uma ética coletiva do cosmos redimido, mas a gente também precisa de uma ética individual, sobre o nosso microcosmos, vamos dizer assim, redimido. A nossa vida pessoal tem que estar alinhada com essa redenção de todo esse conceito, de toda essa criação de Deus. Então, aí vem o movimento de Lausanne, que tem muita relevância nisso, que é onde o cristianismo se juntou para discutir esses temas. Em 1980, teve uma declaração que foi: como cerca de 10 mil pessoas morrem de fome todos os dias, nós determinamos a simplificar nosso estilo de vida. Resolvemos renunciar ao desperdício, opormos-nos à extravagância em nossa vida pessoal, em matérias de roupa, moradia, viagens e templos. Para mim, isso aí é demais, é genial, porque isso traz para uma prática pessoal o que o cristianismo tem que fazer sistemicamente. Nós não podemos viver uma vida gananciosa, onde o lucro é o nosso Deus. Então, a gente não pode viver uma vida avarenta e predatória, com esse utilitarismo predatório, achando que tudo serve de produção para a gente ganhar e lucrar e prosperar.
O que, na verdade, a gente precisa se atentar é o que o John Stott chama de princípio da mordomia responsável. Nós somos mordomos da criação. Nós somos seres que estamos aqui para cuidar da criação, e não para abusar dela. Então, eu fecho essa minha fala com uma frase que eu tenho refletido muito, que cuidar da criação não substitui o evangelho, mas faz parte dele. Muito bem. Houve uma pergunta, inclusive, relacionada com isso, hein, Matheus? Que alguém mais puder comentar. O Pedro perguntou o seguinte: que cuidados tomar para essa abordagem ecológica não virar ecocêntrica ao invés de ser cristocêntrica? Aí você colocou essa questão, né, de que a criação e o meio ambiente tem que ser parte, né, nossa compreensão do evangelho. Mas como que a gente mantém esse equilíbrio aí? Nós estamos falando de doutrina social, né, teologia social. Bom, pode ser você ou pode ser o Igor ali. Eu quero ouvir os outros também aqui, quero aprender. Ali. Não, eu queria só aproveitar então o gancho aqui, esse tema da frugalidade, sim, tudo bem. Da vida simples e da cultura de consumo e tá etc. Bom, você pode responder isso e depois você vai para a minha questão. Tá bom. Até tossi. Então essa ideia de microcosmos e tudo achei sensacional, porque é um tema que eu sempre tive muita inquietação, assim. Por exemplo, na criação de filhos, a gente faz um esforço aqui em casa para a gente tentar promover uma cultura de gratidão, né, e de contentamento, porque existe uma economia que é anti-reino, né, uma economia da dívida, a economia da falta, a economia predatória, e existe a economia da dádiva, a economia da gratidão, da abundância, da generosidade, né. Então eu acho que a gente precisa realmente adotar uma filosofia existencial em que a gente tem uma relação com o mundo mais sustentável no sentido privado do termo, né? Na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, e encarar isso como estilo de vida, de fato, né? O Guilherme citou aí o Lipovetsky, né, falando sobre essa questão que não adianta a gente ficar falando desses temas enquanto as pessoas ainda funcionam nessa lógica de consumo e de fundamentar, né, identidade, ser, realização em cima de poder de compra. A gente precisa mudar o paradigma de percepção de mundo e do que a gente considera felicidade e objeto de realização e satisfação humana, né? Então, acho que esse é um clique filosófico que a gente precisa ter, e eu até digo mais, teológico. Acho que a gente tem subsídio na nossa tradição cristã suficiente para poder criar uma nova narrativa e oferecer uma narrativa alternativa para o mundo, né, que a gente consiga ter uma relação mais responsável com aquilo que a gente considera um bem, o bem, né, propriamente dito. Então, acho que esse é um importante passo. Mas a pergunta, como é que foi mesmo, Guilherme? Só para... Então, a pergunta enfim, eu entendo isso. Muitos cristãos que têm esse foco no segmento de Jesus, na vida cristocêntrica, na expectativa da salvação, às vezes dá essa sensação assim: será que se eu começar a falar muito de meio ambiente, eu vou tirar o foco do evangelho e virar ecocêntrico ao invés de ser cristocêntrico? Interessante. Então são aqueles dilemas de natureza e graça, né? Mas eu acho que, enfim, era bom comentar isso. Não, eu acho, Gui, que aí eu queria realmente dar uma palhinha também aqui, porque, cara, assim, uma das coisas mais fascinantes quando a gente recupera o tema, por exemplo, da ressurreição de Cristo, e a gente recupera o fato de que Cristo ressurge dentre os mortos. A gente sabe disso, né? No meio da história. E ele triunfa, e ele ressuscita inteiramente como ser humano, né? A sua humanidade e a nossa humanidade com ele ressurge integralmente, inteiramente. Né? Não tem reducionismos no Cristo ressurreto. E quando a gente observa a narrativa de Paulo, em Romanos 8, dizendo que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e a gente olha até para o próprio conceito de renovação da criação, renovação do mundo. Então, eu percebo aqui que a gente é cristocêntrico na origem, quando a gente entende que ele é o verbo que deu origem a toda a realidade. A gente é cristocêntrico quando olha para a redenção, nele, concretamente falando, na cruz, Calvário, ressurreição, e a gente é cristocêntrico no nosso horizonte escatológico, para onde a história está caminhando. Então, a pauta de Cristo como Cristo cósmico, né, o Cristo que está sobre toda a realidade, né, é gigantesco. O que é interessante é como isso coloca o cristão ou o reconciliado com Cristo diante da criação. Isso que para mim eu acho impressionante. Porque uma das coisas mais belas da obra redentiva de Jesus é a capacidade que a gente tem de olhar para a vida, para o mundo, para a realidade,
e começar a perceber que a realidade ela tem um desígnio, né? Porque existe uma alienação aqui, uma alienação radical em relação a Deus, que nos coloca alienados diante da própria criação. Você olha para o mundo e você fica observando uma árvore e você fica assim, não, mas por que esse negócio está aí? Aí você fica lá, não, é por causa de fotossíntese. Mas será que é só por causa de fotossíntese? Sei lá, os salmistas no Antigo Testamento olhavam para as montanhas e diziam, né, vamos comparar aqui, o engenheiro de Minas olha para uma montanha e fala, nossa, quanto de ferro gusa eu posso tirar disso aqui, né? Um poeta do Antigo Testamento olhava para a mesma montanha e dizia, né, elevo meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Então, tipo, que leitura que a gente está fazendo do mundo? Que leitura a gente está fazendo da realidade? A partir de onde? Né? Então, eu acho que se a gente está em Cristo, a gente tem um olhar de totalidade para a realidade, em que o mundo brilha de uma forma muito específica. E eu gosto muito daquela frase do Martin Buber, eu já falei dela em palestra no Labri, inclusive. O Martin Buber ele fala assim: eu sei que a gente gosta de olhar para as flores e nos maravilharmos com elas, mas talvez não seja que nós estejamos olhando para as flores, pode ser que elas estejam se exibindo para nós. Né? Então, essa percepção de que de repente Deus colocou as coisas no mundo para que elas façam um festival de exibição da glória de Deus para nós, né, nos coloca diante do mundo de Deus, é louco, né? Porque você não dá aquele salto pagão de imanentizar o mundo e achar que as coisas são divinas, né? Mas você também não vive naquela relação, por exemplo, utilitária e materialista que a realidade tem que ser sempre dominada. Não, você está num outro caminho. E esse caminho, ou essa posição só é possível a partir de Cristo. Não tem outro lugar, não tem outro lugar para a gente se colocar para evitar esses dois riscos aí. É Cristo, não tem outra possibilidade. Muito bem, muito bem. Eu posso comentar também aí? Comenta. Achei perfeito isso, porque o Lewis, quando ele fala nesse artigo que eu mencionei, de que a natureza é a nossa irmã, ele vai falando ainda, continuando, né, nesse argumento, ele fala exatamente isso. Aqueles que vão mais cuidar, vão preservar realmente a natureza, são aqueles que pensam de maneira transcendental. Aí, ó. Né? Aqueles que pensam de maneira aqui, né, só aqui material e tal, eles não vão ter uma preocupação limitada em relação a isso. E outra coisa que a fala do Igor me chamou a atenção, me lembrou, tem um livro do McGrath sobre isso, tá? Também, que se chama de O Reencantamento da Natureza, não tem em português, né? The Reenchantment of Nature. Que ele fala exatamente sobre a crise ecológica. É bem interessante, porque ele fala isso mesmo, né? Que a gente precisa... Eu tô com a cópia do Guto Assi aqui em casa. Espero que nessa live. Eu só não perdoei o McGrath porque ele não colocou nenhuma nota nesse livro, tá? Não tem nota de rodapé, então eu fiquei bem chateado. Assim, nossa! Não tem nota de rodapé. Pois é. Mas sim, é muito bom, porque é nesse sentido mesmo, né? De reencantar novamente a natureza, mas não com certeza com essa visão pagã, né? Uma visão muito cristã mesmo. E mencionando, Guilherme, que vários autores aí, entre eles o Jacquelot, que eu citei, mas tem outros aí, tem um autor que tem que ser mencionado, tá? A gente pode falar outros momentos também dele, né? Que é um cristão que pensa sobre questões ecológicas e dentro do antropoceno, que é o Michael Northcott, tá? É um autor super importante que não temos nada traduzido, e ele junto com o Elu e outros, ele é crítico dessa visão do Line White aí que você mencionou, né, de que que foi o cristianismo que foi culpado pela crise ambiental, né? Então tem muita gente aí que critica bastante essa visão aí dele. Ele participou, ele fala sobre o antropoceno, ele participou de uma série de eventos no Faraday, foi bem na época que eu fui no Faraday, e um dos capítulos do livro que eles lançaram, do Criação em Crise, sobre sustentabilidade, você deve conhecer, né, o livrinho lá do Faraday, o prefácio é do James Jones, o mesmo que escreveu Jesus e a Terra, que a Ultimato publicou aí, e ele tem um capítulo exatamente sobre isso, vida ética no antropoceno. Tá aí um assunto, hein? Ser cristão no antropoceno, um assunto para a gente fazer uma live aí um dia desse. Mas bem lembrado, o Luiz. Gente, eu queria puxar dois assuntos aqui. Um assunto é bem prático, assim, foi pertinente uma pergunta aqui do Daniel da Silva. Para mitigar esses eventos, ou o impacto desses eventos de mudança climática, ou esse processo, melhor dizendo, não são, os eventos são resultado,
o que é urgente fazer? O que é urgente fazer em termos globais e talvez em termos individuais, hein? Eu acho que provavelmente o Matheus e o Carlos podiam ajudar a gente nisso aí. Em termos práticos, assim. Nossa, vou falar um pensamento, Carlos, eu acho que você pode expandir na prática de fato, mas acho que é importante falar duas palavrinhas, mitigação e adaptação, e diferenciá-las. Mitigação é você reduzir as emissões de gás carbônico, que são os causadores do aquecimento global. Adaptação é você lidar com a situação e com o impacto dessa mudança climática. Então, a mitigação é como se fosse você diminuir a temperatura do sol. Se está um dia muito quente, você vai lá e diminui a temperatura do sol, né? Você abaixa o calor. É como se fosse isso. Você reduz a temperatura. A adaptação é você ligar o ar-condicionado ou tomar um banho, né? Você lidar com a situação conforme ela está acontecendo. As duas são muito importantes, a nível de política pública, a nível de dia a dia, porque se você, o gás carbônico que está indo para a atmosfera fica 150 anos na atmosfera. Então, assim, o que a gente está emitindo agora vai repercutir por muitos anos. Então, se a gente não começar a diminuir essas emissões, a consequência vai ser muito grande mais para frente. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que adaptar. Ou seja, está acontecendo um desastre natural, está acontecendo ondas de calor lá na Itália, na Europa, 48 graus Celsius, batendo recorde atrás de recorde. Você tem que achar soluções, né? Está acontecendo inundações, elevação do nível do mar. Então, você tem que achar soluções práticas de adaptação para as cidades e para as comunidades conseguirem lidar com essas crises, né? Então, aí, de forma mais objetiva, eu acho que o Carlos tem um monte de ideias para lidar com nesse contexto. Obrigado, Matheus. O que você fala, Carlos? Então, bom, o tema o leque é gigantesco, mas eu acho que no caso do Brasil vale a pena fazer um zoom num tema. Enquanto grande parte dos países do mundo o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas, que tem a ver com a queima de combustíveis fósseis, no nosso país, nossa principal fonte de emissões não é queima de combustíveis fósseis, mas é desmatamento e queima de florestas. E, na verdade, nós estamos fazendo isso, e está comprovado cientificamente por dezenas de milhares de estudos, nós não estamos fazendo isso para produzir. Então, desmatando florestas e queimando não é para produzir riqueza, não é para diminuir pobreza, não é para promover desenvolvimento. Nós estamos destruindo recursos de milhões de anos por conta de uma indústria de grilagem de terra, uma indústria criminosa que, em grande parte, é responsável pela destruição das florestas, especialmente na Amazônia. E isso é uma coisa que nenhuma pessoa, cristã ou não cristã, consegue entender. Como é que nós estamos destruindo essa riqueza da qual nós somos dependentes? Nossa matriz energética é dependente da hidroeletricidade, nós precisamos das chuvas para encher as nossas represas para gerar energia, nós somos dependentes das chuvas para poder irrigar as nossas lavouras, nós somos dependentes para poder nutrir as nossas famílias. Então, no caso do Brasil, além de todas essas questões que o Matheus falou, nós precisamos parar de destruir um recurso que é tão crítico. Quando, nos séculos passados, se destruiu a Mata Atlântica, que hoje tem perto de 10%, a gente destruiu quase tudo, a chuva que era gerada ali fez falta, não foi no nosso continente, não foi no nosso território, fez falta no mar. Ninguém estava lá para sentir falta. A chuva que a Amazônia produz, que começa a faltar no país, somos nós que vamos sentir. Se qualquer um de nós pegarmos um mapa e olharmos o seguinte, na região em que nós temos o centro-oeste brasileiro, nós temos, no mundo, quase em todos os continentes, a gente tem grandes desertos. No caso do Brasil, nós não temos deserto, nós temos um grande celeiro agrícola. E aí, por que tem? Porque um pouco acima, algumas latitudes acima, nós temos uma Amazônia. Então, exatamente. Para nós, é uma coisa que ninguém consegue entender no mundo, como é que depois que o Brasil mostrou para o mundo, entre 2004 e 2012, mostrou para o mundo que nós, unindo sociedade civil, unindo os órgãos públicos, unindo a academia e movimentos sociais, a gente conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia em 83%, evitamos que 4 bilhões de toneladas fossem lançadas para a atmosfera. O Brasil, naquele período, foi o país que mais contribuiu para reduzir emissões no mundo inteiro,
e a gente agora está numa situação completamente de descontrole. Então, assim, mudança climática não é só, como a gente já falou, não tem só essa face dramática da pobreza e da exclusão, mas ela também tem de um desperdício absurdo de recursos, no caso do Brasil. Carlos, eu queria até fazer um comentário aqui, em cima do que você falou. Realmente é impressionante como que pôde acontecer uma mudança dessa, né? Na eficiência da política ambiental brasileira e essa tragédia, né, recente. E eu tenho escrito muito sobre a questão das causas, já assim, há mais de um ano, semanalmente, das causas dessa mudança que é uma mudança social e política, né? Mas, assim, quando foi pesquisar o imaginário cristão evangélico, parece que os evangélicos continuam favorecendo a questão ambiental. O que eu acho que aconteceu é que nós, evangélicos, para a gente fugir de algumas tendências anticristãs da sociedade moderna, a gente foi buscar refúgio em propostas políticas que não consideram a questão ambiental, que também é uma questão para nós. E eu acho que a gente precisa, sem entrar no mérito da questão política em si, acho que é importante os evangélicos tomarem assim, uma consciência de uma independência nesse sentido e separar as coisas. Olha, eu posso defender uma política mais conservadora aqui, ali, XY, mas eu não tenho que adotar um pacote que inclui a degradação ambiental. Eu posso alinhar onde eu consigo alinhar e manter, a partir da palavra de Deus, uma visão de conservação ambiental e também de sustentabilidade, coisas diferentes, mas eu posso manter isso e manter uma ortodoxia bíblica e uma ortodoxia ética, e até posições mais conservadoras em política, em outros setores. Mas eu acho que a gente precisa esclarecer, sabe? Eu sei que é uma questão assim que vai além da parte apenas da discussão da mudança climática, né? Mas é um tema que eu acho que é importante. Eu acho que muitos cristãos não sabem hoje, né? Que eles podem ter suas posições conservadoras e ser totalmente a favor da conservação, né? E eu acho que essa consciência é importante para a gente poder olhar de modo mais consciente esse processo que você está falando, e a gente tem uma posição nessa área, né? Porque eu concordo. E, bom, aí tem uma implicação prática, né? A pergunta era o que a gente faz de prática. Se a questão é desmatamento, então a gente tem que combater o desmatamento e plantar árvore, né? Exato. Puxando a sardinha do meu lado aqui. Os dois, combater a destruição e restaurar o destruído. Pois é, gente, essa é a ideia de Éden, por isso o nome Projeto Éden, tá? É que a gente tem que olhar para as florestas. Precisamos olhar para as florestas. E quem não gosta de árvore? Quem não gosta de árvore? Fala. Uma mudança de consciência também, né? Como você estava falando. Eu trabalhei dentro da Secretaria de Sustentabilidade da Prefeitura de Salvador, cristão, abertamente, não escondo de ninguém que eu sou cristão, mas, infelizmente, os evangélicos são vistos como contra a pauta ambiental, por muitos dentro das políticas públicas. E isso é muito negativo, porque isso significa que quem está trazendo as respostas nesse mundo para a questão climática são quem está fora da igreja. Os cristãos não estão trazendo respostas, a gente está atrasado no debate, cara. Infelizmente, é muito duro dizer isso, mas essa conversa tinha que estar acontecendo há 20 anos atrás, e a gente já tinha que estar, agindo em cima disso, sabe? Então, eu acho que essa mudança de consciência, líderes cristãos, pastores, pessoas relevantes, trazerem essa pauta para mais próximo do coração do cristão, para que mude a consciência, para que a gente, como cristãos, possa fazer isso que é a proposta dessa pauta de hoje, né? Uma resposta cristã para esse tema. Exato. Então, eu sou um pequeno indivíduo no meio de algumas secretarias, mas se forem vários pequenos fazendo pequenas ações, a gente pode ter uma resposta cristã adequada. Muito bem. Acho que a gente precisa se articular mesmo. Eu procurei algumas editoras, inclusive, com o chapéu na mão, sabe? Assim, gente, tá saindo um livro agora sobre o John Stott, as ideias do John Stott sobre o meio ambiente, o que ele escreveu sobre isso, que não está colecionado num livro só, vai sair agora. Tem um livro sobre o que C.S. Lewis pensava. Existe o livro do Schaeffer, que é, assim, um dos fundadores. Eu encontrei com o Peter Harris, o fundador da Rocha, quando aconteceu a fundação da Rocha Brasil aqui.
E eu e o Rodolfo participávamos do dia da fundação, né? Muitos anos, depois não continuou e houve mutações aí no projeto. Mas eu perguntei, a gente perguntou para ele, vem cá, a gente ouviu falar que o Schaefer tem a ver com esse negócio aí. Aí a resposta dele foi o seguinte, uai não, uai é Minas Gerais, né? Vocês estão me entendendo. Mas ele falou assim, claro, a rocha era desde o início um labri ecológico, veja só. As duas grandes influências para a fundação da rocha foi John Stott e Francis Schaeffer. Então a gente precisa, nós temos recursos dentro da tradição evangélica, reconhecidos por todo mundo. Exatamente. A gente tem que puxar esses recursos para cá. Exatamente. E o pessoal conhecer. Se a gente conseguir trazer de volta esses recursos, a gente já vai começar bem. O atraso é no Brasil, Guilherme. Isso eu sei. O cristianismo na Europa já está falando muito de meio ambiente, né? Você vê na Alemanha o Partido Verde está ganhando tudo nas eleições. Então, assim, é o Brasil mesmo, a gente tem que chegar na conversa. Matheus, o Guilherme, o Royal Kuiper, quando eu fui buscar ele no aeroporto, quando ele veio aqui da última vez, o Royal Kuiper é o autor do livro Capital Moral, para quem não conhece, né, está em português pela editora Monergismo, e ele parece que foi ligado ao parlamento, não sei, né, Guilherme, você pode dar mais um detalhe aí? Não, o Royal, ele foi senador por 3 mandatos. Exatamente. E ele entrou depois do Skirman, que entrou depois do Haltzer, né? Representando a União Cristã. Muito interessante. E aí eu conversava com ele sobre isso. Ele quando saiu do aeroporto de Confins, que eu fui buscá-lo lá no aeroporto para levar para o Labri, aí ele na estrada, ele foi falando assim, puxa, o Brasil, uma cultura do carro aqui é muito forte, né? Ele está acostumado com Amsterdã, bicicleta e tal. Aí eu falei, é muito forte. Eu falei, mas peraí, esse país é muito grande, como é que vocês fazem para se deslocar de um estado para o outro aqui? Eu falei assim, de avião, geralmente é de avião, quando é muito longo. Eu falei, pois é, cara, a gente não está usando mais avião na Europa, não. É os estrangeiros que usam avião na Europa, a gente está usando trem, bicicleta, o pessoal cria outro meio de transporte, mas a gente tem evitado o avião, porque isso é uma questão muito complicada, o consumo de carne a gente está diminuindo e quase zerando em muitos lugares, né? Então, já existe aí, você vê, cristãos envolvidíssimos com as temáticas, envolvido com políticas públicas, políticas ambientais, né? E a gente ainda está nessa devagação. Nós precisamos tomar vergonha. Para a gente ter os trens vai dar um pouco de trabalho, né? Opa! Vamos orando. Vamos plantando, fazendo horta. Gente, nós vamos precisar acabar. Eu tenho outras questões aqui. Eu queria que a gente ouvisse mais aí sobre a estratégia do Fates for Forests. Eu acho que é importante o pessoal entender que existe essa expectativa de que a cada movimento, seja evangélico, não evangélico, católico, espírita ou secular, outros movimentos religiosos poderiam também ter ações de conservação ambiental, né? Qual é a função da gente que crê em Jesus? A gente precisa dar o nosso bom testemunho. Se outros movimentos copiarem coisas boas que a gente fizer, é excelente, né? Mas eu entendo, assim, que grandes instituições hoje entendem que, especialmente no país como o Brasil, que boa parte das florestas tropicais estão aqui, e um lugar também que a religião é muito importante, que ao invés de vir com o discurso de fora, a pergunta é o que a partir da nossa fé cristã e como evangélicos aqui a gente pode fazer? E a gente pode pensar e fazer. Eu acho que esse é o ponto, né, Carlos? E eu acho que a gente tem que pensar dessa forma e falar dessa forma, né? Inclusive, eu aproveito o gancho só para fazer uma pequena propaganda. O que eu vi, Guilherme, iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais. Então, a nossa pegada é a seguinte, a gente parte daquela ideia que ninguém cuida do que não valoriza, e ninguém valoriza aquilo que não cuida. E também ninguém cuida quando não sabe como cuidar. Da mesma maneira como ninguém se protege quando não sabe do perigo que está vivendo. Então, esse tema ambiental, ele cabe perfeitamente dentro disso. Nós temos uma população, grande parte, seja evangélica ou católica, de qualquer confissão religiosa, urbana, que já está afastada um pouco desse contato com esses ambientes mais naturais, floresta menos ainda. Existe, inclusive, toda uma herança histórica de que floresta é um negócio de atraso, perigosa, suja.
tem uma série de concepções complicadas que estão aí na nosso caldo cultural, e a ideia da iniciativa interreligiosa é oferecer oportunidades dentro do tamanho das pernas que a gente tem, para que as diferentes lideranças e comunidades religiosas possam ter essa experiência de conhecer, de contato com esse ambiente natural, com a floresta, e de repente, ao visitar uma floresta, sendo guiado, tendo como guia um cientista que conhece até onde se sabe alguns segredos desvendados, né, pela natureza, mas também que possa ter um diálogo dentro da floresta com uma liderança indígena que tem esse saber milenar acumulado. Nós achamos que isso pode ser uma experiência que, baseada no referencial religioso bíblico, nos princípios de cada tradição religiosa, que diz para você o seguinte: por que você deve cuidar? Qual é a missão e o propósito de você cuidar? Então, a gente acha que isso pode ser uma experiência que possa contribuir nesse esforço. E também oferecer uma série de instrumentos e oportunidades para que as pessoas possam conhecer. Não só, o problema já está bastante difundido, a gente quer ajudar a divulgar mais as soluções. O que você pode fazer no nível local, no nível regional, no nível nacional, para que a gente junte esse diagnóstico que nós temos, que é preocupante, com uma ação concreta de intervenção nessa realidade. Mais uma coisa que para a gente é muito importante: respeitando as diferenças, respeitando a dinâmica de cada grupo, respeitando a sua maneira de ser. E nossa contribuição é assim: se nós conseguimos ajudar com que os diferentes grupos tenham um contato e possam compreender melhor sobre essa questão da floresta, os perigos e as soluções para a questão do clima, acho que a gente está criando um campo de interação que pode favorecer a cooperação entre os diferentes grupos. E é uma iniciativa que eu até comentei outro dia com o Guilherme, que tem uma frase de um taxista criando que para mim, ela explica tudo. O taxista criando uma vez perguntado sobre um determinado prefeito, que era uma pessoa que as pessoas gostavam, ele falou assim: o fulano de tal é uma pessoa que não aparece nem se esconde. Não aparece nem se esconde, parece contraditório. Não, é uma pessoa que não quer aparecer, mas está presente, não se omite, está junto naquele momento. Então, a gente quer ser uma iniciativa assim no Brasil, que vai estar junto de quem já está tocando iniciativa, com quem está começando, com quem ainda não começou, e a gente quer estar perto para ser uma plataforma de serviço, sem julgar, sem criar nem pré-requisitos, nem gerar cobranças, mas criar um ambiente de cooperação, contribuir para criar um ambiente de cooperação, porque a gente também tem que ter a exata noção do nosso tamanho, do que a gente pode fazer, mas eu acho que juntando as pessoas a gente consegue fazer muita coisa. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade de falar um pouquinho do que a gente quer fazer no Brasil, junto com todo mundo. Muito bem, muito obrigado. A gente vai já encerrar. Eu só quero mencionar aqui que o Labri vai oferecer um retiro de fim de semana dos dias 17 a 19 de setembro, agora, sobre esse tema de conservação ambiental. E vamos aprofundar algumas questões aí. Aprofundar na leitura do Schaeffer, eu vou falar sobre as questões de escatologia bíblica e conservação ambiental. Então, vai ser 17 a 19 de setembro, gente, retiro do Labri, aí procura nos canais do Labri lá, tá? E nós vamos já encerrar, eu vou passar para a Ana Flávia, que vai dizer aí as palavras finais, mas eu já quero ir agradecendo aí a todo mundo. Gente, muito obrigado a vocês que dispuseram esse tempo hoje para participar da nossa live, para a gente lançar apresentar o piloto, né? Nós temos o piloto do projeto esse ano, e ano que vem é para valer. Mas foi bom a gente poder fazer isso. Nas próximas 2 quintas-feiras nós vamos ter treinamentos aí com o pessoal da Faith for Forests, com o Carlos Vicente, e vai ser muito bom esse negócio, para a gente aprender mais sobre como trabalhar na restauração. Ana,